Oi, eu sou a Giovana Siqueira, eu sou professora do curso de Direção de Atores aqui na ABC Cursos de Cinema. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a ementa do curso, dinâmica das aulas e também dar uma mini aulinha sobre um dos temas principais, que é a direção de resultado. Então eu tenho 10 minutos para tudo isso. Vamos lá. Primeiro sobre a dinâmica do curso. São 18 horas ao todo, divididas em 6 encontros de 3 horas cada, online, ao vivo. Se você não puder participar de algum encontro, você pode assistir a gravação, que fica disponível para os alunos durante um período de tempo. E o que eu considero uma grande vantagem desse curso ser online é justamente a possibilidade de rever as aulas, porque é muito conteúdo em cada encontro. Então, os alunos sempre falam isso para mim, que eles ficam reassistindo as aulas, fazendo novas anotações, surgem novos insights, novas dúvidas, enfim, então isso é muito legal. Você também vai ter acesso a bastante material complementar, então eu compartilho documentários, livros em PDF, artigos complementares, também tem muitos slides com resumo das aulas, que são resumos bem úteis para que você possa consultar daqui a 1, 2, 3 anos, quando vai fazer um novo projeto, quando você já estiver distante do curso, para você lembrar tudo, então isso também é muito legal. Bom, agora sobre a ementa, os assuntos que a gente vai ver. Você encontra tudo no site da ABC Cursos de Cinema, bem dividido ali, o que você vai ver em cada encontro, mas para falar assim de uma maneira mais geral do que você vai ver, a gente começa falando sobre pilares teóricos do ofício do ator, que é muito importante que um diretor ou uma diretora conheça, e a gente parte de um conjunto de técnicas que vem de uma matriz que é o sistema Stanislavski. Para quem nunca ouviu falar nele, Stanislavski é um mestre russo de atuação, que é considerado por muitos o pai do realismo, e quando a gente pensa em atuação para cinema, para câmera, para audiovisual, a gente fala numa atuação realista naturalista, que significa falar em maior ou menor grau de técnicas que partem, que surgem a partir de Stanislavski. E principalmente a gente fala sobre técnicas que foram desenvolvidas ao longo do século XX nos Estados Unidos e que depois foram exportadas para o resto do mundo por muitas razões, inclusive a hegemonia comercial, da indústria cinematográfica norte-americana. E essas vertentes são Lee Strasberg, Sanford Meisner, Stella Adler, Bob Lewis e Elia Kazan, que seria, digamos assim, uma primeira geração de mestres que desenvolveram técnicas a partir de Stanislavski. E a gente também vai ter novas gerações, como professores como Eric Morris, Larry Moss, Ivana Chubbuck. Digamos que a gente tem aí uma grande árvore genealógica de técnicas que partem todas de Stanislavski. Então a gente vai mapear tudo isso, entender as diferenças entre cada vertente, porque essas vertentes estão em disputa ideológica há mais de um século, e isso existe num Brasil de 2025, atores que se formam na técnica do Meisner, que aí não gostam do pessoal que é do Lee Strasberg e vice-versa. Então vamos entender toda essa disputa e vamos nos aprofundar em como nós, diretoras e diretores, podemos aproveitar essas diferenças entre essas vertentes a nosso favor, Porque apesar dessa briga entre eles são complementares em muitos sentidos, E eu acho que é importante que a gente também tenha ferramentas para lidar com qualquer ator com o qual a gente esteja trabalhando. Não importa qual seja a técnica em que ele se formou ou os caminhos com os quais ele tem maior familiaridade, mais afinidade para trabalhar, e inclusive se for um ator não profissional, alguém que não domina ainda nenhuma técnica, que nunca estudou, enfim, a gente precisa conseguir trabalhar com todos. Então a gente vai ver como usar a contribuição de cada um deles no nosso trabalho. Isso significa falar sobre conceitos famosos, que talvez vocês já tenham escutado muito, porque existe muita desinformação, muito preconceito, muitas fake news sobre eles, que são, por exemplo, memória afetiva, o que é o tal método das ações físicas, análise ativa de Stanislavski, quais são as formas de usar o material pessoal do ator, Então, o que é uma personalização, substituição, particularização, enfim.
E saibam, que eu sempre brinco, né? Eu falo, tem como usar tudo isso de uma maneira segura, uma maneira ética, uma maneira que você não vai ser processado e que você também não vai ferir ninguém, não vai machucar ninguém, não vai desrespeitar o seu ator, né? Então a gente fala sobre como usar tudo isso, mesmo inclusive com pessoas que desconhecem a técnica, tá? E tem como. Tem como usar com não atores, tem como usar com crianças e sempre de uma maneira segura, sensível, potente, que vai contribuir para o papel, para o personagem que está sendo preparado. Bom, depois nós temos uma aula sobre a análise de texto, que é a análise técnica do Departamento de Direção e Preparação de Atores. Quem trabalha com cinema sabe, né, o que é esse documento, a análise técnica. Basicamente, todos os departamentos fazem a própria análise e o AD, o assistente de direção, faz a análise técnica geral de um projeto. E sim, existe uma análise para preparar e dirigir atores, que é uma análise de dramaturgia. E a análise que eu compartilho com vocês é uma análise bem versátil, bem assim, contemplando diversas técnicas, porque cada ator no mercado aprende a fazer análise de uma forma diferente, e você precisa conseguir, digamos, dialogar com qualquer ator que faça análise a partir de X, Y ou Z técnica. Então, nessa análise, a gente vai falar de conceitos como as circunstâncias, momento anterior, lógica de ação, necessidade, objetivo, verbos de ação, atividades, e sempre eu apresento os vários nomes que um mesmo conceito pode ter, porque as diferentes técnicas às vezes dão um nome diferente para um conceito igual, né? Enfim, então com essa análise você vai ser capaz de dialogar com qualquer ator com o qual você esteja trabalhando. E eu sempre falo que essa análise não é assim para ficar bonitinha no seu caderno, para você falar, nossa, como eu domino, como eu compreendo esse roteiro que eu estou dirigindo. Não, ela é uma ferramenta de trabalho. Você vai usar ela diariamente para falar com seus atores no set e para também planejar a preparação de elenco na pré, tá? Então ela é realmente muito, muito útil, você vai usar para o resto da vida. Bom, vamos depois para o nosso quarto encontro, que é o que a gente fala sobre a direção de resultado, o assunto que eu quero abordar com vocês aqui. Então a gente vai ver o que é a direção de resultado. Então já dando essa palhinha para vocês, direção de resultado parece uma coisa boa, né? Então vou dirigir, terei resultados. Mas não, é um termo pejorativo, uma coisa ruim, uma coisa que deve ser evitada ao máximo. Mas para quem já trabalha, provavelmente já deve ter visto isso ser usado frequentemente em sets de filmagem, né? O que é a direção de resultado? É toda e qualquer orientação que a gente dá para um ator que pede uma forma dele, né? Pede um resultado externo, ao invés de dar um caminho, de contribuir para que o ator chegue ele mesmo, organicamente, nesse resultado, né? Através de uma vivência. Quando a gente fala sobre atuação realista naturalista, direção de resultado é extremamente perigoso, pode ser contraproducente, vai mais te atrapalhar do que ajudar. Exemplos concretos, tá? Tem alguns tipos, algumas categorias de direção de resultado. Primeiro, o chamado line reading, ou leitura de fala em português, né? Que é quando a gente diz o texto ali, o diálogo, né, pro ator, já numa entonação, numa musiquinha, e pede para ele copiar aquilo, né? Então o ator vai imitar aquela entonação que você, diretor, deu para aquele trecho do texto, para aquele diálogo. Esse é o primeiro tipo, que é bastante comum. Segundo tipo, orientações baseadas em emoção. Então, eu quero você bem nervoso nessa cena. Ou aqui você começa brava, depois você começa a ficar triste, e se puder dar uma choradinha no final. Entra e se desespera, né? Terceiro tipo de orientação de resultado, que também é parecido com esse anterior, que é orientação baseada em adjetivo. Então, você é uma mulher fútil e mimada, ou seja sexy nessa cena, ou você tem que ser meio babaca, arrogante,
quando a gente usa adjetivos negativos é pior ainda, né? Porque conduz o ator a um julgamento do personagem, que não é o que estamos buscando quando a gente fala de atuação realista naturalista. Quarto tipo de direção de resultado são as orientações baseadas em expressão facial. Então, faz cara de perdido, faz cara de confuso, ou faz essa cara aqui. E aí o diretor, a diretora faz uma cara e pede para o ator imitar. Quinto tipo, também muito comum, é o famoso mais, menos, maior, menor, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ah, tá muito over, faz menos, né? Como se o ator tivesse um dimmer, né? Que infelizmente não tem. O ator não é uma máquina. Então, todos esses tipos de direção de resultado é bastante comum nos cursos, né? As pessoas ouvirem, não pode fazer. Mas geralmente não se explica por que não pode fazer. Se eu vejo tanta gente fazendo no mercado, qual que é o problema, né? Se dá certo, se eu vejo atores atuando bem, mesmo quando eles recebem esse tipo de orientação, então por que tá errado, né? E aqui no curso eu sempre falo porque cada um desses tipos de direção de resultado pode trabalhar contra você, né? E em resumo, já que a gente tem pouco tempo, todas essas orientações, elas vão levar o ator para uma forma, um estereótipo, uma caricatura, algo que ele vai tentar demonstrar, indicar, representar e não vivenciar verdadeiramente, né? Então, acaba tendo uma perda muito grande e é bastante arriscado. Mas como que dá certo, então, em tantos casos? Porque a maior parte dos atores profissionais, principalmente, aprenderam a traduzir direção de resultado. Então, eles ouvem algo da direção nesse sentido, né? Então, fica mais bravo. E eles conseguem traduzir para aquilo que eles precisariam ter escutado, que realmente ajudaria eles, né? Só que, primeiro que nem sempre estaremos trabalhando com grandes atores que vão conseguir te traduzir o tempo inteiro. Segundo, que mesmo um bom ator pode não estar num bom dia para passar por esse processo de tradução todas as vezes. E terceiro, que eu acho que ninguém quer precisar ficar sendo traduzido, né? Que acho que todos nós queremos dizer assim, o meu ator atuou bem por conta da minha contribuição nesse processo, e não apesar de como eu dirigi, o meu ator conseguiu se virar bem, né? Enfim. Então, a gente vai falar bastante sobre a direção de resultados, problemas de cada tipo, e vamos falar em como evitar. Então, se eu não posso falar isso, o que eu tenho que falar no lugar? Qual é a alternativa para essa direção de resultado? E, já dando esse spoiler, a alternativa está nos elementos da análise de texto, que você vai ter aprendido na aula anterior. Então, eu sempre dou vários exemplos de como usar tudo isso no lugar da direção de resultado. A gente também, nesse mesmo encontro, vai falar bastante sobre como criar um ambiente seguro para os atores, um ambiente propício para o trabalho do elenco, porque isso é muito importante e bastante negligenciado. Também como estabelecer uma relação de confiança entre a direção e o elenco, que também é vital. Quinto encontro, vamos falar sobre vários exercícios de preparação de elenco que você pode aplicar com seus atores. São exercícios bastante universais, ou seja, funcionam com qualquer elenco e com diversas dramaturgias. Você vai aprender a lógica do exercício, você pode aplicar isso se você estiver dirigindo e preparando um filme de terror, uma comédia romântica, um filme que se passa em 1800 ou em 2025, enfim. Então são vários exercícios que um preparador de elenco faria na pré, ou se não houver um preparador, você, diretor, vai fazer essa pré com os atores, né? Então são exercícios de preparação e também exercícios de improviso, formas de abordar e levantar uma cena que existe no roteiro. Então vamos falar sobre como conduzir uma boa leitura de mesa, sobre como usar a análise ativa para levantar uma cena e descobrir
questões de mise-en-scène, de movimentação, de decupagem também a partir disso. E no sexto encontro, que é o último, a gente vai falar sobre a preparação de elenco em si. Então, o que é um preparador de elenco, por que surgiu essa função no audiovisual brasileiro, a gente fala um pouquinho dessa história, de que maneira ele se organiza em relação à direção, né? Então, quais são as atribuições de um preparador na pré, quais são as atribuições do preparador se ele for para o set de filmagem, em que momento começa ou termina a preparação e a direção, quais são as formas de organizar essa relação preparador e diretor de uma maneira mais rica para o projeto e para o elenco. E falamos também, a gente fala isso durante todas as aulas, mas mais especificamente agora, sobre essa questão ética, né? Quais são as nossas responsabilidades, tanto na preparação quanto na direção de atores, né? Principalmente se a gente está trabalhando com crianças ou com pessoas não atores, né, que tem algum grau de vulnerabilidade social, que é bastante comum no cinema brasileiro. Enfim, então a gente fala sobre essa discussão ética e estética também, sobre a presença de atores não profissionais, enfim. Então já estourei meu tempo. Se você quiser saber mais, entre na página da ABC, pode também entrar em contato comigo, me mandar mensagem nas minhas redes sociais, Giovana Siqueira. E eu vou estar lá para atender vocês, qualquer dúvida, e espero vê-los todos no curso. Que mais? Não deu tempo de fazer uma breve apresentação, mas eu sou atriz, trabalho como atriz desde criança, me formei no Ser Helena, que é uma escola bem tradicional aqui de São Paulo, e também me formei cineasta na FAAP. Logo eu percebi que a união entre as minhas duas formações era a preparação de elenco, a direção de atores, então eu fui me especializar nisso. Tive a oportunidade de trabalhar com diretores muito legais, preparadores também, então fui aí expandindo minha caixinha de ferramentas com as contribuições de vários mestres que me formaram, e decidi seguir carreira acadêmica. Então eu fiz mestrado em Artes da Cena na UFRJ, com um tema de pesquisa de preparação de elenco para o audiovisual, e emendei no doutorado, na mesma instituição, no mesmo programa, com o mesmo tema de pesquisa. Hoje eu sou professora aqui na ABC, essa é a 12ª edição do curso, e também professora na FAAP, nas graduações de Cinema e Produção Audiovisual. Também dei aula em outras instituições de ensino, como o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, e na UFRJ, como estágio de docência na graduação de Rádio e TV, sempre dando aula de direção de atores. Eu trabalho na preparação de elenco, sigo trabalhando como atriz em teatro, TV e cinema, e também dou consultoria de preparação para diretoras e diretores. Então, esse é o resumo que dá para fazer nesse tempinho, e até a próxima. Obrigada por terem escutado e ficado até aqui.